Glória a Deus! Eu queria falar um pouco sobre essa semana que nós vivemos aqui e aproveitar e encerrar, fazer um fechamento dentro de tudo aquilo que o Senhor falou e ministrou a nossa vida durante essa semana. Tanto durante a celebração de Purim, como durante também a meditação nessa porção que chegou a nós, a porção Save. E eu queria começar lendo um texto que fala acerca de resistências, da existência de resistências, e verificarmos então que essa noite é uma noite de se romper toda a resistência, tudo aquilo que ainda resiste, tudo aquilo que ainda luta para permanecer de pé contra a nossa vida. Então é uma noite para vermos as resistências caírem por terra. Amém. Glória a Deus. Pedrão foi muito feliz. Amém. Glória a Deus. Nessa ministração, em meio à oração nesse lugar. Glória a Deus. Veio da parte do Espírito. Amém. É verdade. E a palavra de Deus em Romanos, abre a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 7. Romanos, capítulo 7. A partir do versículo 22. Diz assim: porque no eu interior concordo totalmente com a Torá de Deus, concordo totalmente com a instrução de Deus, mas nos meus membros vejo uma Torá, uma instrução diferente, que batalha contra a Torá da minha mente, tornando-me prisioneiro da Torá do pecado, que opera em meus membros. Paulo está falando aqui de uma batalha interna, de uma batalha que fica clara e evidenciada aqui, de um lado a instrução, a vontade de Deus, e do outro lado nós temos uma outra instrução, uma instrução que é contra toda essa vontade de seguir a vontade de Deus. E ele diz que isso que combate dentro dele, no eu interior, é a velha natureza. Ele fala lá em cima, no versículo 18, isto é, na minha velha natureza. Ele está falando de uma velha natureza que está batalhando contra aquilo que ele quer realizar, que é seguir a instrução de Deus. Há uma resistência, a velha natureza resistindo ao caminho que Paulo optou, que era fazer a vontade de Deus, que era seguir a instrução da Torá, a instrução do Senhor. E na nossa vida, nós vemos muitas resistências. Nos deparamos com essa batalha constantemente dentro de nós, guerreando contra a nossa vida, tentando nos conduzir e nos levar para caminhos que sabemos que são caminhos de engano, que são caminhos de erro. E Paulo fala que ele vivia aqui essa batalha também. Como homem que era, ele viveu essa realidade que muitos de nós vivemos. E você que chegou aqui nessa noite e vive determinadas batalhas e resistências na sua vida, seja a área que for, que você esteja vivendo essa resistência agora, seja numa área emocional, seja onde for, eu quero declarar nessa noite que
que essa noite o Senhor te trouxe aqui e que a palavra que o Senhor traz nessa noite para a nossa vida é que toda resistência virá por terra, toda resistência cairá e seremos livres para realizar a instrução e a vontade de Deus. Glória! Aleluia! É a vitória sobre as resistências que vem encerrar esse tempo, fechar esse tempo, ou melhor, completar esse tempo que nós vivemos essa semana de Purim, de mudança de sorte. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estivemos aqui no dia 14 de Adar. Na quarta à noite, de quarta para quinta, foi 14 de Adar. Um tempo em que o Senhor estabelece como mudança de sorte, um tempo de favorecimento, um tempo de novos decretos, aonde tudo aquilo que havia sido estabelecido contra a nossa vida, agora o Senhor vem e estabelece um novo decreto de mudança, que vai mudar aquilo que havia sido decretado. Um decreto que me dá autoridade para reagir a tudo que se levanta contra a minha vida. Nós vivemos isso aqui naquela noite. Só que aquela noite não terminou ali. E é isso que eu queria pincelar hoje aqui. Porque no dia seguinte, na noite seguinte, na noite da quinta-feira para a sexta, 15 de Adar. E o que 15 de Adar fala? 15 de Adar é Shushan Purim. O que é Shushan Purim? Essa celebração de Purim, ela é realizada em 14 de Adar em todas as cidades, porque foi o tempo onde eles haviam obtido a vitória contra aqueles que se levantavam contra o povo de Deus. E aí eles conseguiram conquistar, e então tiveram descanso no dia 14 e celebraram aquela grande mudança, aquela grande vitória que o Senhor havia dado. Mas na cidade de Shushan, na cidade de Suzã, que era uma cidade murada, houve uma resistência maior ao povo de Deus. E eles permaneceram durante aquele dia ainda lutando para obter aquilo que o Senhor havia decretado. Eles ainda estavam resistindo, e eles estavam lutando contra toda a resistência, contra tudo aquilo que ainda queria permanecer contra eles. E a vitória sobre a resistência ocorreu em 15 de Adar. E por causa disso, a celebração de Purim, ela se prolonga até o dia 15 de Adar em todas as cidades que são muradas. Então, se você for a Jerusalém, você vai ver que 15 de Adar eles estão celebrando, porque é uma cidade murada, representando ainda o que? Uma resistência, algo que ainda permaneceu lutando para querer tornar aquele decreto do inimigo uma realidade. Essa semana nós tivemos 15 de Adar, um tempo onde o Senhor estabelece o que? A vitória sobre toda a resistência. Onde está isso? No livro de Esther, que nós lemos durante essa semana. Abra aí Esther. No capítulo 9, Esther capítulo 9, versículo 18. Esther 9:18 diz assim:
Entretanto, os judeus de Xuxã reuniram-se no 13º e no 14º dias de Adar, descansando assim no 15º dia e fazendo dele um feriado de celebração e alegria. Então aqueles que estavam naquela cidade murada tiveram que lutar durante esses dias, porque houve uma resistência. Existe alguma resistência em alguma área da sua vida? Algo que está prendendo você ainda, que está impedindo você de avançar naquilo que Deus tem para a sua vida, algo que está prendendo você, impedindo você de avançar no seu chamado, no que Deus tem estabelecido para a tua vida, no que Deus tem decretado. Já havia um decreto estabelecido naquele tempo, mas houve uma resistência. Hoje você vai vencer as resistências. Fala para a pessoa aí, hoje você vai vencer as resistências. Toda resistência. Assim nós completaremos esse ciclo desse tempo. Interessante quando nós falamos de resistência, aquilo que resiste, aquilo que ainda tenta nos tirar da posição que Deus tem. Aí eu quero ir para a porção dessa semana, e nós vamos ver que a porção dessa semana também fala disso, porque há uma conexão perfeita na palavra, gente. As porções, elas chegam a nós no tempo certo, porque isso é mão de Deus, é Deus conduzindo as porções. E a porção dessa semana, a porção de sábado, em Levítico, capítulo 6, versículo 21, quem está com a João Ferreira de Almeida, versículo 28, está falando sobre sacrifício, e está falando sobre a carne que é cozida, e diz assim, no versículo: a panela de barro em que foi cozida será quebrada. Vou repetir: a panela de barro que foi cozida será quebrada. Se foi cozida em uma panela de bronze, ela será esfregada e enxaguada. Por que a palavra do Senhor diz e dá diretrizes diferentes para uma panela de barro e uma panela de bronze? Porque esse texto está falando daquilo que ainda resiste, aquilo que ainda se adere à minha vida e não quer me largar. Então está falando primeiro daquele que é como um barro. E o barro, quando você cozinha ali a carne, o barro ele absorve mais tanto o sabor daquela carne, como a própria carne que adere à parede ali da panela de barro. Então ela alcança ali uma aderência, o sabor fica ali, o sabor da carne que representa o pecado. Todo o pecado que está agarrado em você, na sua vida, que está resistindo, que permanece lutando ainda na sua mente, para te levar a pecar, para te levar a transgredir a vontade de Deus. E diz aqui que aquilo que está agarrado nessa panela de barro, e por ela absorver muito, há uma dificuldade maior de se extrair. Então o Senhor diz aqui: a panela de barro precisa ser quebrada. Existem algumas situações em que a pessoa está tão sujeita ao pecado, ela está tão dominada pelo sabor do pecado, o pecado está aderido a ela de tal forma que o Senhor precisa quebrar o barro. Se você hoje está aqui e deseja viver as resistências, talvez a grande resistência que está na sua vida é porque o pecado que te domina, essa transgressão que te domina, está impregnada em você de tal forma, você está como essa panela de barro.
Tem um texto de um profeta que fala: tem morte na panela. A pessoa dominada pelo pecado, a panela que está com o pecado, com a carne aderida a ela, pecado produz morte. Se você tem visto isso, se você não consegue viver a libertação desse caminho, eu estou dizendo, essa noite é noite de vencer toda a resistência, tudo aquilo que ainda deseja ficar e que tenta ficar aderido a mim. Saiba que isso te leva à morte. Tem morte na panela. Então, meu amigo, se entregue ao Senhor e fala: Senhor, me quebre. Quebra a minha vida para que eu seja feito de novo. O Senhor deseja quebrar toda a panela de barro nessa noite. De forma que você será livre de todo o pecado aderido à sua vida e que você não consegue largar. Mas existem outros que são como a panela de bronze. A panela de bronze, quando a carne é cozida ali, a aderência não é tão grande assim. Existem pessoas que estão assim, estão mais sensíveis a ouvir e a se libertar do pecado, a se libertar da transgressão. E o Senhor diz a você: panela de bronze, também tem morte dentro de você. Mas eu digo, assim diz a palavra do Senhor: eu venho para vencer essa resistência, para derrubar essa resistência, e eu venho nessa noite para esfregar você, enxaguar você com água, trazer água sobre a sua vida. Aleluia. Olha a água aí. Trazer uma nova mente, uma mente renovada. Não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma do mundo. A tua mente, a tua sabedoria, o teu entendimento e o teu conhecimento não podem ser formados pelo mundo. Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o Senhor derrubará toda a resistência, quebrando vasos de barro, quebrando as panelas de barro, lavando, esfregando e enxaguando as panelas de bronze nessa noite. Diz amém. Amém. Que eu seja quebrado, que eu seja esfregado, que eu seja enxaguado, porque isso é estabelecido para que eu vença toda a resistência. Isso é fundamental, isso é necessário para vencer as resistências. Passa para mim. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Oh Deus. E nessa porção tem algo tremendo, revelador. Talvez para alguns seja um pouco confuso, mas eu vou facilitar isso aqui. Fica tranquilo. Levítico capítulo 8 vai continuar falando dessa resistência, desse conflito interior do homem, e que o homem precisa ser liberto dessa resistência. Em Levítico capítulo 8, ainda a porção dessa semana, no versículo 23, Levítico 8, 23. É um momento em que Moisés está fazendo ali a consagração do sacerdócio, a consagração de Aarão e seus filhos, o sumo sacerdote e os sacerdotes. E aí ele vai pegar um cordeiro e ele vai degolar o cordeiro. Assim começa esse versículo 23. E degolou, ou depois de matá-lo, matou, degolou, matou. E essa palavra degolou, que está em Levítico capítulo 8, versículo 23, é a palavra Vaishat. Essa palavra que eu coloquei aqui no original. E essa palavra tem tudo a ver com essa
essa plenitude dessa semana, esse fechamento, porque ela fala de resistência. Aonde você está vendo isso? Nessa palavra, degolou, como é que eu vejo a resistência aqui, o conflito interno presente nessa palavra? Essa palavra tem sobre ela um sinal muito incomum em qualquer palavra hebraica. É esse sinalzinho que está aqui em cima, que parece um raiozinho, que eu botei uma seta vermelha, tá vendo? Parece uma molinha. Quando queima a resistência lá do seu banheiro, vou facilitar para você. Aí você vai comprar lá a resistência, vai botar ali, vai trocar, é o que? Aquela molinha. O que essa palavra está dizendo, esse sinal ali, na verdade, é chamado de sinal de cantilação. É um sinal para quem faz a leitura cantada. Mas esse sinal aqui, ele está marcando algo além da cantilação. Ele está sinalizando para algo. E só tem 4 palavras em toda a Torá com esse sinal. Só existem 4 letras em toda a Torá com esse sinalzinho em cima. Esse sinal está dizendo que existe uma resistência estabelecida nesse texto. Eu vou dizer uma coisa agora e só vou explicar depois. Moisés, no momento em que está matando, degolando esse carneiro, estava vivendo um grande conflito interno. Uma grande resistência estava estabelecida na vida de Moshe naquele momento que ele declara isso. Eu vou explicar depois qual era a resistência. Antes eu vou mostrar os outros 3 textos que tem esse sinal. O primeiro texto está em Gênesis. Abre Gênesis. Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, versículo 16. Diz assim: todavia, ele se atrasou, de modo que os homens o pegaram pela mão, bem como a mão de sua mulher e as mãos de suas 2 filhas. Adonai foi misericordioso para com ele e os deixaram fora da cidade. Que momento esse texto está tratando? E quando fala aqui que ele se atrasou, todavia ele se atrasou, está falando de Ló. Lembra de Ló? Ló havia decidido ir para Sodoma, e lá ele estabeleceu toda a sua vida, um lugar que iria prosperar, mas como nós sabemos, um lugar promíscuo, mas ali ele tinha a sua segurança, a sua zona de conforto estava ali, a zona de conforto de Ló, casa estabelecida, tudo ali arrumadinho. E o Senhor vem até Ló e fala: eu vou destruir Ló, Sodoma, saia daí, vai embora, porque ela será fulminada com tudo e todos que estiverem aí. E diz que Ló se atrasou. Houve uma resistência em Ló. Ló estava resistindo porque era um lugar de conforto para a vida dele. Ele não queria largar aquela posição, ele não queria deixar aquilo, e houve um conflito, largar tudo, casa, tudo que eu edifiquei nessa cidade para ir embora, começar tudo de novo. O Senhor estava chegando para Ló e falando: Ló, esse não é o seu lugar. Você está resistindo, está querendo permanecer aqui, mas esse não é o seu lugar, Ló. Estou falando para você, Ló. Eu estou olhando para você gritando. Esse não é o seu lugar. Você foi chamado, você é hebreu. Então eu te chamo, saia dessa cidade. Essa cidade não é tua, esse lugar não é teu. Saia do teu conforto. Existe algo estabelecido para a tua vida. E os anjos pegaram ele pela mão. Então houve uma resistência. E porque houve uma resistência na parte de Ló, vem esse sinal, que é um sinal chamado Shalshelet. Quando
quando você tiver um cachorrinho, você pode botar um nome dele, Chalcheiras. Para não esquecer. Saiba que ele vai ser um cachorro resistente. Para não esquecer. Quando você fala, não, sai daqui, vai comer essa comida, ele não vai, ele é resistente. Então havia esse sinal ali, indicando que havia uma resistência, um conflito interior na vida de Ló. Ele não queria abandonar, ele estava resistindo. Qual o outro texto que vai aparecer esse sinal? Lá em Gênesis capítulo 24. Os três estarão em Gênesis. Capítulo 24, versículo 12. Quando diz assim: ele disse: Adonai, Deus de meu senhor Abraão, por favor, permite-me ser bem-sucedido hoje e mostra a tua graça a meu senhor Abraão. Aqui estou junto à fonte, para onde as filhas dos habitantes locais saem para buscar água. Que momento é esse? Está se referindo a Eliezer, o servo de Abraão. E quando surge essa palavra aqui, quando diz ele disse, na verdade ele está iniciando uma oração. Ele vai orar a Deus, falar com Deus nesse momento. Por isso que tem ele disse. Quando vai falar ele disse no original, aparece um sinal de resistência. Porque havia um conflito, uma resistência, uma luta interna na vida de Eliezer nesse momento. Sabe por quê? Porque lembra que Abraão não tinha filho. E aí Abraão fala: o meu herdeiro será o meu servo Eliezer. Ele seria o herdeiro de Abraão. E agora o que acontece é que ele está indo buscar agora uma pessoa para Isaac, para aquele que seria o herdeiro. E há um conflito dentro dele, mas o Senhor chega a ele e esse sinal vem para vencer uma resistência dentro de Eliezer. E ele vem para dizer: Eliezer, eu derrubo uma resistência de você hoje. Entenda, você é servo de Abraão, você não é o herdeiro é Isaac. Muitas vezes o que nós trazemos dentro do nosso coração atrapalha a nossa vida, atrapalha a nossa caminhada. Precisamos ter dentro de nós uma coisa chamada senso de aceitação. Aceite quem você é, aceite o teu chamado. Glória a Deus. Não queira aquilo que não é teu, que o Senhor não estabeleceu para a sua vida. Porque aqui também está estabelecido morte. Morte na panela. Querer ser e assumir uma posição que não é tua é morte na panela. Permanecer na zona de conforto, num lugar que não é para você estar, é morte na panela. E depois em Gênesis capítulo 39. É o quarto momento que aparece esse sinal de resistência. O primeiro em Levítico, ou melhor, na verdade, os três primeiros em Gênesis e o quarto em Levítico. Gênesis capítulo 39, versículo 8. Mas ele se recusou, dizendo à mulher de seu senhor: veja, por ser meu senhor, ele não sabe o que ocorre em sua casa, pois todos os seus bens e meus cuidados nesta casa sou igual a ele. Ele não me negou nada, com exceção de você, pois você é sua mulher. Então como poderia eu fazer uma coisa ímpia dessas e pecar contra Deus? Que momento é esse? Quem vivia esse momento? José. E nesse momento em que que diz que José recusou, sobre essa palavra recusou, existe uma resistência, um sinal, Shalshet. O que está demonstrando é que Yosef também estava vivendo um conflito interno. Ele estava lá no Egito como um egípcio,
uma mulher agora se voltando para ele, e um conflito interno surgiu dentro dele. E aí vem o Senhor, sacode José e diz: José, isso é morte na panela. Lembre, você não é egípcio e imoral, você é um hebreu. Há uma lei estabelecida sobre a sua vida, uma instrução de Deus. E a resistência cai. E ele diz: por acaso pecaria eu contra Deus? Olha o hebreu aqui. Andar fora da instrução. Morte na panela. Você foi chamado para andar cumprindo a instrução de Deus. Você é hebreu, você é povo de Deus, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado para ser santo e não viver de acordo com a imoralidade desse mundo. Isso é morte na panela. Então, nesses 3 momentos aqui, na vida de Ló, Eliezer, Yosef, José, nós vemos o sinal de resistência, porque viveram um conflito naquele momento interno, aonde eles precisavam vencer e venceram a resistência. Não, bom. Agora, o que a gente aprende aqui? Por que um texto está isolado lá em Levítico e os outros 3 estão aqui em Gênesis, agrupados? Primeiro, voltei para Levítico. Qual era o conflito de Moshe? Esses 3 homens eu já vi o conflito deles. Agora o de Moshe, porque surge uma resistência também quando ele vai degolar um animal para consagrar a Arão como sumo sacerdote. Porque na verdade, naquele momento, o Senhor havia estabelecido ele como líder, e Moshe seria o líder pleno sobre os hebreus, tanto um líder político como um líder religioso. Só que naquele momento ele se recusa e fala: eu não sou bom para isso, eu não sou digno disso. Ele recusa, ele luta com aquele chamado de Deus, e aí Deus estabelece a Arão ao lado dele. E agora surge um conflito. Eu era o líder, o único até então. Até então eu assumia a função, inclusive naquele momento ele estava fazendo a posição sacerdotal, porque ele iria ungir e consagrar o sacerdócio. Mas estava chegando o fim daquele tempo. Ele não teria essa posição sacerdotal, agora pertenceria a Arão, e um conflito é estabelecido então na vida de Moshe. Até porque ele agora seria simplesmente profeta. Simplesmente não, isso é grandioso demais. Ele seria profeta e Arão sacerdote. Mas tem uma diferença aqui marcante. O ministério profético, ele não necessariamente passa de pai para filho. Filho de profeta não é profeta necessariamente, mas filho de sacerdote é sacerdote. Somente filho de sacerdote é sacerdote. Então o conflito foi estabelecido ali também em Moshe, naquele momento, e ele precisava vencer aquela resistência, aquele conflito interno. E aí eu aprendo algo lindo. Segura agora. Aperte o cinto. Por que um sinal de resistência está em Levítico e os outros 3 estão agrupados em Gênesis? Porque eu tenho 2 formas de agir diante da resistência, diante desses conflitos, diante daquilo que ainda tenta aderir à minha vida, o pecado que tenta aderir à minha vida e trazer morte. A primeira atitude que eu tenho que lidar muitas vezes é a mesma de Moshe. Sabe o que Moshe fez? Quando ele veio aquele conflito sobre a vida dele, quando veio aquela resistência, ele pegou o cordeiro e matou. Pegou o animal, o homem animal, e matou imediatamente.
Meu amigo, esteja atento, tenha discernimento. Existem coisas na sua vida que você tem que matar imediatamente. Porque se você não matar imediatamente, isso vai te dominar. E você não terá mais como reagir. Então você precisa remover e matar esse animal imediatamente. Essa resistência precisa cair agora. Jogue teu computador no lixo. Se essa é a resistência que pode te levar ao caos, e crescer e se fortalecer dentro de você. Morte imediata o Senhor pede para algumas situações. Em outras ele pede cautela. Calma, vamos devagar. Eu vou te dar um padrão em outras situações, é o que o Senhor está falando, está lá em Gênesis. Primeiro, Ló, está em ordem, ele já colocou em ordem, Deus é didático. Primeiro, o que fez Ló? Demorou, melhor, espera, calma, não decide agora. Espera. Segundo, vai orar. Em vez de decidir e reagir imediatamente ao que você está sentindo, vai orar. Mas não fica orando a vida toda não, né? O que fez José? Decidiu com base nesse processo. Paro, oro e decido. E no caso José recusou, porque era contrário à vontade de Deus o que tinha se levantado. Era uma resistência ali estabelecida. Então existem duas formas de você reagir para vencer as resistências e tudo que tem se levantado contra a sua vida. Amém? O que fez Esther? O que fez Esther? Agiu como Gênesis. Esperou o momento certo. Deu o primeiro banquete. No segundo banquete, enquanto isso, o povo estava orando. E ao tempo propício, ao tempo determinado, ela vem e decide, ela vem e expõe, toma uma posição diante do rei. Assim agiu Esther. O tempo está fechado, você está entendendo, gente? É tempo de vencer a resistência. O Senhor está preparando algo tremendo aqui para frente para a gente. Um tempo maravilhoso e precisamos viver a plenitude dele. Mas só se vive a plenitude do que Deus tem preparado se eu vivo a plenitude anterior. Não se vive Shavuot sem passar por Pêssar. Não há derramamento do Espírito sem cruz. Necessário foi a cruz para que recebêssemos do Espírito. É um caminho necessário. Preciso viver a plenitude da cruz para viver a plenitude do Espírito. Pode passar. Como que eu venço a resistência? Está no nome da porção dessa semana. O nome da porção é Tzav. São duas letrinhas só. A letra Tzav e a letra Vav. E o pessoal que está vindo aqui estudando um pouco com a gente já consegue pegar um pouco do significado. Existe um segredo aqui para vencer a resistência. Um segredo para vencer tudo aquilo que tenta estar agarrado a você, preso a você. Uma fórmula, um segredo para vencer o pecado, para vencer as tentações e as resistências. Qual é o segredo? Eu preciso desmontar essas letras. Aí ao invés de duas, eu terei 3 letras. A última letra, que na verdade é de lá, é a letra Vav. Vimos aqui que Vav representa o homem. Vav é o número 6, vimos hoje aqui, é o homem. E quando eu desmonto Tzav, eu tenho a letra Nun e a letra Yud. Só que sabe o que acontece? Deixa eu chegar aqui para mostrar para vocês. Qual a diferença?
disso aqui para aquilo lá. Vou fazer aqui, eu sou um. E ela se curvou, você repara lá? Consegue ver? Que ela se curvou. E o que está aqui nas costas dela que fez ela curvar? O Yud. Vimos hoje que Yud representa quem? O Eterno, a presença de Deus. Nun é vida. Nós falamos já disso aqui. A letra Nun representa a vida. Então aqui eu tenho a vida do homem curvada diante da vontade de Deus, sujeita a Deus. E é isso que estabelece a tua vitória sobre toda a resistência, sobre todo o pecado. Quem falou isso? O Novo Testamento. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sabe, uma vida curvada, sujeita diante de Deus, sujeita a Deus. Se você se sujeitar a Deus, à vontade de Deus, se curvar à sua vontade, realizar a tua vontade, toda resistência cairá por terra, todo mal cairá por terra, fruto da sua sujeição ao Eterno. E esse tempo é um tempo de vencer e derrubar toda resistência que tem sido estabelecida contra a nossa vida. Amém? Vamos orar. Aleluia. Glória a Deus.